Bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos os espectadores. Hoje estamos aqui para apresentar o PodNext com o nosso amigo Victor da Silva Pereira, nos entrevistados, João Gabriel Bucarelli. E o nosso amigo André Kadov. Professor de design digital. Isso, exatamente. Primeiramente, gostaria de fazer uma pergunta particular minha. Sempre foi um sonho seu trabalhar nesse ramo? Como é que foi um pouco? Pode contar pra gente? Claro. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? Muito feliz de estar aqui. Eu trabalho nessa área há muitos anos já. Eu trabalho em design. Fiz a minha primeira faculdade, eu fiz administração, mas não era o que eu queria fazer. E eu sempre quis fazer design, mas, enfim, por coisas familiares eu acabei indo para essa área. E depois eu acabei a administração e fazer design, que era meu sonho, e aí desde então eu trabalho sempre com isso, né? Estou sempre trabalhando nessa área, desde provavelmente antes de vocês nascerem. Legal. E quais são suas principais influências de design digital e como elas impactam o seu trabalho? Olha, o design como um todo, ele é interessante porque ele é uma disciplina, ou ele é um tópico, enfim, como que a gente pode chamar, ele é uma coisa muito multidisciplinar. E o design, apesar de ser digital, você tem características, você tem influências de outras áreas. A gente não simplesmente sai fazendo aplicativo, fazendo jogo e tal, você precisa entender como as coisas funcionam, como as pessoas funcionam, enfim, qual é o melhor meio para fazer aquilo e tal. Então a gente tem, eu particularmente, tenho várias influências. Tem uma influência mais teórica, que é da Escola Bauhaus. A Escola Bauhaus é uma escola, para quem gosta de design, é fundamental entender o que é. Uma escola ali do meio entre a Primeira e a Segunda Guerra. E ela mudou completamente o estudo, tanto do design como das outras disciplinas também, porque ela mistura arte, tecnologia, design, tudo num contexto só, né? E ela cortou também essa coisa ela criou a multidisciplinaridade, porque ela entendeu que para fazer isso aqui, esse microfone, eu preciso entender quem que vai usar esse microfone. Sabe? Não é só estética, é coisa do uso, tal, público-alvo. Então, isso é falando do físico, então a gente está falando lá do século passado. E daí a gente vem trazendo para as referências mais atuais, assim. Eu acho que a gente não tem como não falar da Apple, que gostava mais do design da Apple de uns 10 anos atrás, 15 anos. Agora, eu ainda gosto muito, ela é uma referência no mundo do design, principalmente digital, mas, enfim. Agora tem outras empresas, o Google mesmo tem uma estética diferente, né? A gente tem uma visão, como eu falei, a gente tem uma visão global do negócio. Então, o design digital, a gente uma pergunta de influência, né? As pessoas precisam entender que tudo que tem tela tem design digital, né? Então, aqui nesse iPad que você está usando tem um designer que fez, no computador tem, um carro que tem um painel digital foi um designer que fez, a gente tem um ex-aluno lá que está trabalhando na Porsche, né? Então, imagina, a gente nem para imaginar como que funciona. Então, um jogo, vocês devem jogar, né? Sim, bastante. Então, é um designer que faz aquela maioria das coisas, tem o programador, tem o designer. Então, tem essas. Mas de grandes influências, eu acho que, na teoria, a escola Bauhaus é a maior. Porsche é um design que é atemporal, que a gente fala, mas a gente está falando de coisa mais física. E daí, mais digital, eu acho que vem a Apple, que ela traz essa importância do design, né? A coisa tem que ser bonita, não tem que ser só funcional. E tem que ser bonita e funcional e ter uma estética legal, tal. Ela tira aquela coisa pesada, né? De como que era o computador antigamente. E ela leva para todas as outras áreas. Legal. Estética. Oi? A parte estética, né? É porque toda estética ela conta uma história, né? Eu acho que a grande sacada do design é isso, a gente entender como contar uma história. Tudo a gente está contando uma história. E eles têm uma estética diferente, mais minimalista e tal, que é bonito. E como que vocês chegam até essa estética? Quais ferramentas que vocês usam nesse ramo? Olha,
Primeiro é muita pesquisa. A gente tem que pesquisar sempre, porque tem que ter muita referência. Eu acho que talvez o curso de design ou designer seja um dos profissionais que precisa ter mais referência de todos, assim, porque, como eu falei, a gente não vai fazer simplesmente uma água, vai montar a interface ali do TikTok, ou enfim. A gente tem que ter muita referência para você ir trazendo. É uma construção. Tudo é uma construção. Do primeiro dia que você começou a mexer com as coisas, não é nem quando você entrou aqui, né? Você vem trazendo toda a tua bagagem, colocando referência, e daí a gente parte pro lado mais de colocar a mão na massa, né? É fazer pesquisa, quem que é o nosso público-alvo, se é um público-alvo... Porque projetar um aplicativo para um público-alvo até 18 anos é diferente de um público-alvo de 30, que é diferente de um de 50. Ele entra em várias coisas, classes sociais, faixa etária, tudo influencia para qual é o uso. Se é um público, sei lá, galera que anda de skate, ele espera ter uma expectativa. Um pessoal que joga bola, a expectativa é outra, a estética é outra, né? E para isso a gente usa muita ferramenta de pesquisa antes, que a gente chama de pré-produção. Você pode fazer entrevista. Aí durante a produção a gente usa ferramentas como Figma, principalmente Photoshop, Illustrator, essas que a gente falou, todo mundo escuta, né? E depois dessa parte, normalmente, como que funciona o trabalho do designer, né? É difícil ele estar trabalhando sozinho, porque você não vai fazer um aplicativo ou um jogo na tua tela, no Photoshop ou no Figma e deixar ele lá. Tem que andar, né? Tem que ir pra frente. E aí a gente manda pra galera de engenharia que vai programar aquilo ali, que vai realmente tirar aquela cara, né? Aquela estética que a gente deu e transformar num aplicativo funcional. Alguns designers fazem isso já, mas normalmente é uma coisa mais simples, né? Quando é um aplicativo muito complexo e tal, aí tem que ter pessoal de engenharia que acaba mexendo no código. Então, respondendo, basicamente, ferramentas de pesquisa antes, de produção gráfica como Figma, Photoshop, enfim, e depois aí a gente pode usar alguma coisa de programação, softwares de programação, linguagens tipo, pode ser Python, pode ser React, essas linguagens que a gente chama do front-end, né? O front-end é tudo que a gente está vendo aí, né? Quando você está vendo alguma coisa, quando você está jogando ali, ou enfim, quando você está vendo aquilo, a gente chama de front-end. Mas todo o processamento ocorre por trás. Quando você abre, sei lá, o iFood, está vendo o front-end, mas quando você dá um enviar pedido, vai lá para o servidor, ele é o back-end, que é um engenheiro que está fazendo aquilo lá, transformou lá, teu pedido foi aprovado, mandou para o restaurante e volta para o front-end de novo, pedido aprovado. E a inteligência artificial vem trazendo muitas mudanças? Olha, traz mudanças, tanto para o bem quanto para o mal, assim, no sentido de futuro da coisa, porque a gente fala, putz, o designer vai perder o emprego. O bom designer não vai perder, porque tem uma coisa que o computador não consegue, que é ser criativo. Né? Então eu acho que todo trabalho que envolve criatividade, somente a inteligência artificial vai conseguir fazer. Né? E qual é o X? Ela vai servir para a gente, até para um bom designer e tal, para talvez acelerar processos que são mais repetitivos. Uma coisa que tem que ficar copiando e colando, alguma coisa assim, talvez resolva. Mas para o grosso assim, do negócio, não, porque quando a gente enxerga, provavelmente vocês até já você vê uma imagem e dá pra ver que é inteligência artificial, né? Você fala, pô, isso aqui dá pra perceber, se ele tá na cara do gol ali, fala, pô, isso aqui é inteligência artificial. Com o tempo vai melhorando? Claro que vai, mas vai ficar, sempre tem um pouco dessa pasteurização, assim, a gente enxerga e vê o que é, né? E tem aqueles erros, pô, você pede fazer uma coisa, sai mão com 8 dedos, um olho olhando pra cada lado e tal, então, mas algumas áreas, até li uma matéria interessante outro dia, que falam que algumas áreas, pelo menos nos próximos anos, assim, uma coisa tão próxima, a inteligência artificial talvez não consiga entrar, por exemplo, animação 2D.
É muito difícil para uma inteligência artificial fazer uma animação em 2D, porque tem expressão, né? Tem tudo aquilo ali. Mesmo num jogo, tudo que é 2D ali, o boneco tá pulando, ele não simplesmente pula, né? Ele pula, olha para baixo, o olho muda, o cabelo vai para cima. Então tem um monte de coisa que por enquanto só o humano tá fazendo, mais pra frente. Mas tem outra coisa também que eu acho que é muito legal, que as empresas entenderam isso. Hoje a Netflix, eu também li que ela não vai mais aceitar conteúdo produzido por inteligência artificial, porque, enfim, para não tirar o emprego dos pessoas ali, dos trabalhadores, enfim. Teve a greve nos Estados Unidos ali do cinema esses dias também, eles também estavam contra. E, pô, você não começa a escrever roteiro, tudo e tal, então... Parte de dublagem também. Dublagem, então eles estão entrando assim, pô, até onde que é viável, até onde que não é viável. E dublagem também é outra coisa, né? Dá pra perceber quando que é inteligência artificial, né? E também entra em questões éticas, né? Questões éticas também, porque, pô... como eu falei, tem coisa pro bem e coisa pro mal, né? Tem gente que usa lá a inteligência artificial para trocar teu rosto e colocar você numa situação ruim. Entendeu? Isso é muito complexo. A gente não tem ainda um caminho a seguir, a gente não sabe para onde vai. Vocês já mexeram com inteligência artificial? Já. Mexeram no chat GPT? Já usamos para fazer pesquisa, trabalho. Já fizeram trabalho também? Já. Então. Vou ensinar o professor de vocês como que pega. Então, mas é complicado, porque a gente precisa entender que assim, a gente não pode acreditar só puramente na inteligência artificial, tá? Porque ela se baseia em um monte de pesquisa. Se o lugar que ela foi pesquisar está errado, a resposta que ela vai dar para a gente é errada. Então, usar não é o problema é acreditar cegamente. Tá? Então, se o cara que programou aquela inteligência artificial, ou de sacanagem, porque não sabia, ou enfim, mandou ela treinar com modelos errados, a resposta que a gente vai estar tá errada. Entendeu? Então, é complicado isso, né? Eu já fiz um teste uma vez na inteligência artificial, eu falei, olha, me traga um artigo sobre o assunto tal, porque eu queria ver com uma referência. E não tinha referência. Daí eu falei assim, tá, mas e a referência? Aí o próprio ChatGPT criou uma referência dele. Ele inventou um livro e falando que aquilo ali tinha vindo daquele livro, né? Eu sabia que aquilo não existe, porque eu conheci o autor e eu sabia que ele nunca tinha escrito aquele livro. Não pode confiar cegamente. Não, cegamente acho que nunca pode confiar. E teve algum projeto que, não sei dizer, mas tipo, foi desafiador para você e com vários obstáculos? Eu já tive um estúdio de jogos, reabri meu estúdio agora, né? Eu fechei meu estúdio porque eu quis fazer meu doutorado. Eu reabri meu estúdio tô produzindo um jogo aí para os grandes players aí, grandes consoles. Para mim o grande desafio foi quando eu montei meu primeiro estúdio. Ele tem um desafio também da parte de montar um estúdio e também de como entender o processo de design de criação, enfim. A história, resumidamente, é que eu tinha um estúdio, eu queria fazer jogo para o PlayStation, não sabia como fazer, eu mandei um e-mail para a Sony e, enfim, e aí ele falou, tá, um dia a gente conversa. Mas tipo, esse cara tá no Brasil, aqui no São Francisco. Aí eu peguei um avião, fui para lá, bati na porta, né? Falei, você falou que um dia a gente conversa. Aí ele falou, tá, um dia. Eu falei, então, eu tô aqui na porta. Quando é que pode ser amanhã? Aí ele, aí não teve como me receber. E eu entrei nesse processo de criação de jogos, que pra mim foi muito difícil entender esse processo. Pessoas que jogam não têm noção de quão complicado é muito complexo criar um jogo, né? É prazeroso, dependendo da função, o salário é muito bom, tem mercado absurdo, o mundo crescendo, tal, mas é super complexo, né? Não é simplesmente a inteligência artificial que vai fazer o jogo, né? Você tem que pensar em roteiro, você tem que pensar em programação, design, estética, é mais complexo do que fazer um filme, né? Porque, lógico, depende do tamanho do filme. Tem muita gente, muitos passos envolvidos e dentro do design do jogo
primeiros assim são muito difíceis, então foi um aprendizado difícil. Eu acho que a inserção dentro desse mundo de jogos talvez tenha sido o meu maior desafio. Hoje para mim é muito mais fácil, eu ensino isso lá na Facamp, né? Nosso curso de design tem tanto uma parte para quem quer fazer aplicativo quanto quem quer fazer jogos. Então hoje dá para o pessoal já chega um pouco mais mastigado como que é, mas o processo, eu acho que esse processo de criação, de entender a dinâmica foi o mais complexo. Porque é muito formato, né? A gente fala, putz, eu vou fazer um jogo para o PlayStation. Aí tem um formato X, para o Microsoft tem formato Y. Tem umas barreiras estéticas, assim, para celular é outra coisa. Então tem uns problemas assim nesse sentido. E você pode contar alguns detalhes sobre o seu novo jogo pra gente? O estilo? Posso contar. O jogo, ele é um jogo de plataforma, ele é um jogo de tiro, assim, né, de plataforma. Eu juntei duas coisas, assim, que tem um livro que chama Divina Comédia, né, é um livro que conta a história dos 9 círculos, é um livro super antigo, conta a história dos 9 círculos do inferno, assim, então, a pessoa saindo do limbo, indo até o último círculo, é uma história antiga, vários séculos atrás, e eu sempre gostei muito dessas referências dos anos 80. E aí eu falei, putz, um dia eu tava lendo a Divina Comédia, que é um livro que eu já li 2 ou 3 vezes, é um livro meio complexo assim, e eu tava escutando uma banda de metal dos anos 80. Eu falei, putz, isso aqui dá muito match, assim, trazer essa coisa do heavy metal dos anos 80, que sempre teve essa coisa meio de diabo e aí eu peguei e juntei com coisas, mas é tudo muito cartunesco, então é uma tiração de sarro, né? Tem aquela banda Massacration, não sei se vocês conhecem, que é uma banda que é de uma galera da MTV. Cara, eu falo, é uma tiração de sarro dos anos 80, é um jogo nessa vibe de uma galera que ouvindo heavy metal dos anos 80, até tem uns amigos que tocam em bandas famosas, assim, que estão me ajudando. Mas é uma tiração de, tipo, é muito cartoon, é muita bagunça, muita zoeira. Quem quiser, segue lá, Headbangers from Hell. Vai curtir que o jogo é engraçado. Vai demorar ainda um pouco para pelo menos 1 ano e meio, mas é curtição, é um jogo de plataforma, assim, juntando estética dos anos 80, cartoon e aí tô fazendo. E sobre as tendências atuais do design digital, como você se mantém atualizado delas? Então, é aquilo que eu falei. Primeiro tem que ter muita referência, tá? Tem que ter muita referência, porque como o curso é multidisciplinar, né? A gente faz aplicativo, você não faz para você, né? Você vai fazer para o público final. Então a gente tem que estar estudando sempre, lendo muito. Eu tenho assim aplicativos 1000 no meu celular que eu instalo e desinstalo, porque eu gosto de ver as tendências. A coisa do design, principalmente em app, vocês que usam, vocês conseguem ver que existem muitas similaridades. Então, os aplicativos de tempos em tempos eles ficam muito parecidos, depois algum muda, daí todo mundo vai mudando, cria um trend ali e vai mudando, né? Então, eu acho que a melhor maneira é, se você quer trabalhar com design digital focado em aplicativo, focado em interfaces, como eu falei, painel de carro, enfim, qualquer coisa mais nesse sentido, você tem que estar navegando e baixando as coisas. Professor, eu quero ir para o mundo de jogos, aí é mais fácil não, mas provavelmente vocês vão achar mais legal que é ficar jogando, entendeu? Ver o jogo que você quer e ficar jogando, porque jogo também tem a estética dele, né? A gente é muito parecido, você pega o primeiro Street Fighter lá, que era 2D, veio vindo, aí agora já é meio pseudo 3D, 2,5D, então ele vem mudando como todos os outros jogos. Então, tem que estar acompanhando isso, os grandes da indústria, mas sempre olhando aí as revistas especializadas, revistas, site, e de tempo em tempo sempre aparece uma trend, né? Sempre tem TikTok, né? Os vídeos curtos. Tudo aparece alguma coisa ali que dá pra usar. Os sites depois eles vão ficando meio parecidos, depois muda, sabe? Cores que você vai ter um pouco mais de tendência numa época, outra não. Então, muito disso aí. E sobre seus jogos, você sempre segue mais ou menos nesse estilo cartoonizado? Então,
Eu particularmente só faço jogos 2D, tá? Porque é uma opção que eu tive, eu gosto mais, enfim. E eu tenho um amigo que é professor também lá na Facamp e a gente trabalha junto, né? Ele faz os desenhos, ele tem uma estética ali, ele já trabalhou no Arcane, já fez o Valorant, então ele tem uma estética dele, mas eu gosto dessa coisa, eu acho que depende um pouco do tema do jogo. Se é um jogo que nem esse que eu tô fazendo agora, ele é um jogo que é tiração de sarro. Então o cartoon cabe bem ali e tal. Pois é um cartoon mais dark assim, mas cabe bem. Mas se eu fosse fazer um jogo de terror, provavelmente tinha que ter uma outra estética. Sim. Aí que é o trabalho do designer. O que é esse jogo? O que eu quero comunicar? Quero comunicar uma coisa claustrofóbica. Então tem que ter muito escuro, sabe? As cores, tem que ser bem fechado. Não, que é um negócio alegre, então a gente tem que mudar. Então, depende um pouco do jogo que a gente está fazendo na hora, né? Eu gosto muito de 2D, é uma opção minha, eu só trabalho com jogos 2D. De repente, se pintar um 3D, lógico que eu vou fazer, mas a minha primeira opção são sempre jogos 2D. E eles facilitam num lado, mais que tipo cenário, essas coisas, mas a animação é muito mais difícil. Fazer animação 2D é muito mais difícil que fazer animação 3D. É quase quadra a quadra, né? É muito mais trabalho. E você tem toda uma equipe por trás disso que te auxilia? Como é que funciona essa parte? Quando eu tinha meu outro estúdio era maior, tinha bastante gente. Agora como eu reabri, né, a gente está começando do zero, esse é um projeto, quase um projeto de hobby por enquanto. Né? Então eu estou tocando nas minhas horas vagas, faço à noite, faço final de semana e tal, porque eu fico integrando na faculdade. Mas eu tenho esse outro professor que me ajuda, eu tenho duas pessoas que programam comigo e eu tenho também um rapaz que trabalha só com áudio, então ele está criando as músicas, criando os efeitos específicos. É pequeno, mas vai aumentando. Você pretende expandir? Se der certo sim, eu estou conversando com uns publishers assim fora, a gente vê se recebe de repente uma verba para expandir e acelerar o jogo, né? Mais gente, enfim. É um mercado legal, é diferente, é um mercado em crescimento, é difícil, não é fácil, mas pô, para quem gosta do jogo, é legal, né, gente? É muito legal, fazer o que gosta. Beleza? Beleza. Mais alguma coisa? Acho que por hoje foi um pouco disso, a gente conseguiu aprender um pouco mais sobre profissão em design digital, sobre a carreira, né? Legal. Então é isso. Precisando, só chamar. Muito obrigado pela presença. Até mais. E obrigado aos espectadores. Também espero que tenham gostado. E esse foi o nosso Pod Next de hoje.